ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que conversa é essa de Jesus? Prezados amigos, prezadas amigas, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. No seu capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai, através do Espírito de Verdade, nos elucidar essas palavras de Jesus. Ele vai citar 4 evangelistas já no início. Mateus, no seu capítulo 16, versículos 13 a 17, e Marcos, no seu capítulo 8, versículos 27 a 29, e Lucas, no seu capítulo 9, versículos 7 a 9, e de novo Marcos e Mateus, nos seus capítulos 17, 10 a 13 e 9, 10 a 12. Então ele vai citando aqui primeiro. E veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é filho do homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas os outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro dos profetas. E disse-lhe Jesus: E vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho de Deus. E respondendo Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Em outra parte, ele vai dizer: E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia, e ficou inquieto, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, e outros: É Elias que apareceu, e outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar João. Quem é, pois, esse de quem ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de ouvir. E na terceira parte, ele vai dizer após a transfiguração no Monte das Oliveiras. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Por que dizem que os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes o fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então compreenderam os discípulos de que era de João Batista que Jesus lhe falara. O que Jesus quer nos explicar, através dos evangelistas, dessas partes? Sobre a nossa reencarnação, sobre o nosso ressurgimento em outro corpo físico nesse planeta, a fim de que nós vamos cada dia mais nos depurando, nós vamos nos moldando e vamos cada vez mais tendo condições gerais de entendermos o que é a vida espiritual através dessa experiência no corpo físico ou no corpo de carne. Por isso que a reencarnação, ele vai dizer no seu capítulo 4, Allan Kardec, fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Então os judeus sempre foram reencarnacionistas, não somente os judeus, várias outras tendências religiosas sempre foram reencarnacionistas. E Jesus vem nos aplicar isso daí muito grandemente, somente a partir do século IV, de que na criação e no crescimento da região católica é que se tirou esta parte da reencarnação. Mas nós sempre estamos nesse mundo, nós sempre vivemos nesse mundo, já não é pela primeira vez, mas por várias vezes, nesse processo de reencarnação, para que a gente possa se cada vez mais, não só se modificar, mas também dentro de um processo de renovação espiritual. Muitas pessoas dizem e pensam que a gente só se renova espiritualmente, ou seja, quando deixa o corpo físico, através da morte física, obviamente, nós retornamos ao mundo espiritual e lá nós vivemos mais espiritualmente. Isso é uma mentira. Na verdade, se nós estamos aqui no corpo físico, é para a gente cada vez mais melhorar, melhorar espiritualmente, Por isso que Allan Kardec vai colocar aqui nesse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formando novamente para ele e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. Então, nós estamos vindo neste mundo várias e diversas vezes nessa questão de que hoje estamos nesse corpo físico, amanhã estaremos em outro, hoje eu estou com esse nome, amanhã estarei com outro nome, uma outra vez, e assim sucessivamente.
né? A questão da reencarnação, ela é muito discutida. Ela é muito discutida. Uns não acreditam, outros acreditam e assim sucessivamente. Mas nós temos provas concretas, né? Aliás, até muito mais do que concretas, sobre a vida reencarnatória. Porque nós vemos crianças, jovens de uma determinada idade, que têm uma capacidade intelectual, uma capacidade artística muito grande. E que já vieram com essas aptidões. Mas como é que eles já vieram com essas aptidões, se não há o processo da reencarnação? Será que Deus assim é tão injusto que dá aptidões melhores para uns e não dá aptidões melhores para os outros? É claro que não. Por isso que é muito importante nesse processo de reencarnação, nesse período que nós estamos aqui, a nossa disposição de nos melhorarmos. Seja através do estudo, seja através dos laços de família, seja através do nível social, seja através da sociedade em si, né? Procurando cada vez mais colocarmos talentos em nossas vidas. Esses talentos que Jesus nos ensinou na parábola dos talentos, em que ele fala, através de Mateus, que um senhor, dono de uma grande leva de terras, saiu para viajar e deixou 3 dos seus funcionários cuidando daquela terra. E deu a cada funcionário um determinado valor, uma moeda, que chamava na época talento. Para um deu 1, para o segundo deu 2 e para o terceiro, né, deu 3. E quando esse senhor retorna, e nós temos que entender que as viagens daquela época não são como as viagens de hoje, né, rápidas, né, levavam às vezes meses, às vezes até anos. Quando ele retorna, ele vai fazer a cobrança dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, chama o primeiro trabalhador que chega para ele e diz assim: senhor, me deste um talento, eu lucrei mais 2 talentos. E esse senhor da terra fica muito feliz, né? Que bom, um funcionário bom, né? Empregado bom e fiel. Fica do meu lado direito, né? No segundo também chegou e falou: senhor, me desse 2 talentos, eu lucrei mais 2 talentos, né? E ele tá super feliz, né? Fica ao meu lado também, um empregado bom e fiel. Mas o terceiro, que recebeu alguns talentos, né? Chegou: senhor, como eu sei que plantas onde ninguém planta e colhe onde ninguém colhe, fiquei com medo de perder os seus talentos, né? E enterrei eles na terra e agora estou lhe devolvendo, né? E esse senhor da terra fica muito bravo. Falou assim: empregado preguiçoso. Ao mínimo poderia ter colocado esses talentos para renderem juros nos bancos, né? Então olha que interessante. Daí ele pega e diz assim com umas palavras até muito duras, né? Que esse empregado seja lançado na cela onde há dores e roer de dentes. O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola, com esse ensinamento? De que nós estamos vindo na Terra, começamos como simples ignorantes e sempre estamos reencarnando. E a cada reencarnação é um talento que a gente ganha para poder ter outros talentos. Então as nossas profissões, como nós ficamos na nossa vida de família, como nós ficamos na nossa vida social, tudo isso são talentos da nossa parte. Tudo isso são desenvolvimentos da nossa parte. Por isso que no seu item 12 ele vai dizer, né, dentro o pessoal, né, e nós também nos fazemos dentro desse pessoal, né, que reencarna, de que muitos morreram e viverão novamente. Os que estavam mortos ao redor de mim, né, Jesus, ressuscitarão, ou seja, ressurgirão. Então talvez a gente também já tenha passado pela época de Jesus. Talvez, né, não tenho certeza, mas talvez a gente tenha passado pela época de Jesus. Talvez a gente tenha até conhecido o Mestre Jesus. Porém, aqueles que o conheceram nunca mais serão os mesmos, né, porque a força moral de Jesus era muito grande. Então nós estamos indo, talvez nesse, em outras casas do Pai, como diz Jesus, né? Ou seja, em outros planetas, em outras vidas, né? Para que a gente vá se melhorando cada vez mais. Quando a gente fala de espíritos superiores, né? Espíritos num determinado patamar superior, esses espíritos também passaram por diversas situações em que eles foram se ajeitando, se aprumando, se afinando dentro da vida espiritual e hoje prestam o serviço a Deus, prestam o serviço ao Mestre Jesus, de que nos ajudam também a chegarmos aonde eles chegaram, porque um espírito que está num determinado nível, ele sempre ajuda um espírito num nível mais abaixo e assim sucessivamente. Isso faz parte, inclusive, dos ensinamentos de Jesus pela caridade. E também nós reencarnamos em algumas famílias, né? Laços de família
no seu item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Ele fala aqui, ó, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é o que destrói. Os espíritos formam no espaço grupos, famílias unidos pela afeição, simpatia, semelhança e tendências. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após a sua volta à erraticidade, reencontram-se com os amigos e retornam como se retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem juntos na encarnação em que se reúnem, outros vão para um outro círculo, trabalhando mutuamente para se adiantarem e estarem unidos pelo pensamento. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam, sem dúvida nenhuma. E erraticidade, quando a gente fala, é estar no mundo espiritual. Então a reencarnação ela é muito importante. Então hoje, dentro da sua reencarnação, como está a sua vida? Como está a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida profissional, né? O que você está procurando fazer para melhorar nessa encarnação? Algumas coisas não te agradam? Então por que não procurar analisar o que não te agrada e procurar melhorar nessa situação? Não está agradando a vida profissional? Por que você não se disciplina e não procura melhorar a vida profissional através de cursos, através de procurar uma nova oportunidade? A sua vida familiar, como é que está? Por que está desse jeito? Você já fez uma análise? Será que não está na hora de você cultivar a paciência? Não está na hora de você ser o fomentador da paz dentro da sua família? A sua vida social, como é que está? Será que você está muito isolado ou está fazendo certas coisas assim que não estão corrompendo com a sua vida, com a sua vida espiritual? Então é muito importante essa questão da reencarnação e é importante que você veja no Evangelho segundo o Espiritismo esse capítulo 4. Há limites para a encarnação? Nós vamos ver no item 24, no Espírito de São Luís, que foi dito em Paris em 1859. A encarnação não tem limites expressamente tratados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. Então, nós só vamos parar de reencarnar nesse mundo à medida em que nós formos afinando com o mundo espiritual e trabalhando para a evolução das outras pessoas, né? Ele vai dizer também, o Espírito de São Luís, que o próprio perispírito sofre essas transformações sucessivas durante as nossas reencarnações. E dependendo do próprio espírito, é ele que se liberta mais ou menos rapidamente de uma encarnação, trabalhando para a sua purificação. Também ele fala que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhe confiou, né? E não existe privilégio nem para um nem para outro. Aí você começa a entender porque quando as crianças nascem, uns têm um pouco mais de talento, outros têm um pouco menos, mas nenhuma delas deve ser discriminada. Aquelas crianças que têm menos talentos precisam ser reavivadas, precisam ser incentivadas para que constituam cada vez mais talentos. Esta é a função dos pais diante da reencarnação. Trazer os filhos novamente para cá para que possam se melhorarem mutuamente e evoluírem mutuamente. Por isso, faça uma análise bem precisa realmente do que você está vivendo. O que ele está lhe incomodando, o que não está certo para você, o que você quer procurar melhorar para você mesmo. Isso faz parte da nossa encarnação. Como é que está a sua religiosidade? Nós estamos falando de religião, né? Cada um deve escolher a sua própria religião, mas como é que está a sua religiosidade? O que você entende por religiosidade? A religiosidade que você está praticando está te trazendo vantagens ou ela somente está te prendendo a determinados dogmas e não libertando você espiritualmente? Então, procurar uma religiosidade, ser religioso, trabalhar por essa religiosidade faz parte também da nossa encarnação, nos melhorarmos mutuamente em todos os sentidos da nossa vida. E é isso que nós procuramos fazer, né? É isso que nós procuramos divulgar. Que você não se apavore com a sua encarnação, mas que você procure melhorar através dela.
Não se esquecendo que também é a evolução da encarnação. Você fazer o evangelho no lar todas as semanas, ou no horário que você possa fazer, que você leia livros que façam com que você evolua espiritualmente, não somente livros espíritas ou livros religiosos, mas livros de outros escritores, filósofos. Temos tantos livros bons e tantas coisas boas. Muita paz, muita prosperidade e até uma próxima oportunidade, se Jesus assim nos der o aval da nossa presença. Muito obrigado.